É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Antes de apresentar os nomes, só queria trazer uma informação importante que o senhor disse hoje aqui, porque muitas pessoas começam assim, claro que vai continuar, vai ser uma pessoa mais alinhada às ideias de Francisco, porque olha o tanto de cardeais que ele criou. Mas igual o senhor trouxe, 108, né? Mas 108, é igual o senhor trouxe. Sim, ele criou muitos cardeais, mas ele buscou pessoas que pensavam diferente dele, pessoas mais moderadas, pessoas mais progressistas, pessoas mais conservadoras. Ou seja, ele não se preocupou, ele não como eu disse, nossa visão é muito limitada e a gente fica muito limitado àquilo que a gente conhece de eleição, e o conclave não é uma eleição. Então ele não se preocupou em montar um eleitorado para ele. Ele se preocupou em levar a representatividade do mundo, representatividade da igreja para dentro do conclave. E querendo ou não, ter um cardeal de determinado país é muito importante, não é? Até mesmo para prestigiar, então, de comunidades que nunca se pensou ter um cardeal, lá tem. Quer dizer, e é importante porque ele passa a ter uma presença na vida de Roma, né? Porque a hora que for anunciar lá vai dizer que é o cardeal da Santa Igreja Romana. Sim. Então, por isso os cardeais, bispos, têm aquela igreja que eles tomam posse, né? Então, tem todos das ordens dos cardeais, Roma. Então ele é de Roma. É de Roma. Então, é o clero de Roma. Cria uma presença, né? Não vou atrapalhar mais, pode. Não, então agora presta atenção. Nós vamos começar pelos aqueles que... Vamos fazer uma ordenzinha aqui diante desta pesquisa que nós fizemos aí nesses sites que eu falei são sérios. Eu até dessa lista eu estava prestando atenção, tomem cuidado. É o primeiro fala primeiro nome, não é isso? Nós temos 3 Pedros. Então, deve falar Pietro. Então, se falar ali, Pietro, não pensa que é o primeiro. Porque o primeiro também chama Pietro, né? Então, o cardeal Pietro Parolin, que é o secretário de Estado atual, né? Então, esse está aparecendo na foto ali. Esse nome, ele celebrou a missa, não é? Uma missa de ontem, no dia 27, domingo, não é? E foi muito feliz também nas falas dele, né? Chamou a atenção da multidão que estava ali, né? Porque era o jubileu dos adolescentes que estavam lá. Então, e o momento que ele falou, a homilia dele foi... Porque ele, como o secretário de Estado, então, toda a mediação de diplomacia do Vaticano... É ele que está presente, sobretudo agora nos últimos tempos que o Papa estava convalescendo, ele que recebeu, né, os chefes de Estado e tudo mais. Então, ele está à frente desse momento, desse serviço do Vaticano, e que hora que tem que ir para a ONU, hora que tem que ir para lá, hora que tem que ir para cá. Está à frente do Estado. Do Estado Vaticano. Então, por isso é uma figura que sempre vai ter um destaque muito grande. É aquele que faz também esse meio campo com todas as nunciaturas do mundo inteiro. Ele foi núncio na Venezuela, né? E numa época de Hugo Chávez, então ele ficou, assim, uma certa fama por causa dessa questão. Tato de diplomacia muito bom. Então, para estar ali, conseguir sair dali. Às vezes, assim, tratar situações delicadas. É italiano, né? E quanto à idade, tem 70 anos, quer dizer, não é tão novo. Boa. E nem tão, assim, já de idade tão avançada, né? E ele é considerado um moderador, pacificador, né? Essa é a figura dele. De Pietro Parolin, que é o primeiro aí. Já vai esteve no Brasil, os nossos bispos, muita gente conhece ele, né? Que ele esteve aqui. Ficou aqui na Venezuela do lado, né? Então. Não, mas agora como secretário recente, de Estado. Como secretário. Como secretário. Não lembro se foi em janeiro agora ou... Nossa, bem recente mesmo. Ele esteve aqui. No curso dos bispos, que acontece no Rio de Janeiro, ele já esteve presente. Lá tem o curso. Em outro momento que ele já esteve amigo? aqui. Já tem foto. Não, seria interessante convidar para o almoço. Você perde o Padre Pitico, vai para Roma, né? Trabalhar. Não, olha, meu Deus do céu. Não, posso ser ajudando. Só de figurinha. Então você já marcou aí, né? Eu digo primeiro o nome que nós lançamos aí, porque aí, como o Padre Pitico, nós cristãos católicos não temos isso. É pecado apostar, viu? Se você entrar nas betas aí para apostar, é pecado. Não faça isso, né? Mas eles colocam aí os seus percentuais e ele como um grande favorito a ser Papa. E nós lembrávamos aqui, mas poderíamos dizer que, quando eu falei que entra Papa, sai cardeal, mas eu acho que Bento XVI entrou Papa, saiu Papa, né? Porque ele era considerado também, e ele não era o secretário de Estado, era o Tarcísio, né? Mas ele era da doutrina da fé.
Que é outro de Castelo Forte, né? Castelo Forte, que ele estava ali, né? Segundo, nós temos aqui o Tito, padre. Olha, Cardeal Luiz Antônio Tagle. Né? É um filipino, né? O que o senhor fala do... Filipino, é aquele ali? E é quando... Peraí. Não, ele vai mudar. Não, esse ele vai É mudar. dois, são dois. Esse aí. Tagle. O Tagle. E ele ganha alguns vídeos dele que tem, que o pessoal vai assistindo agora, né? Agora então, o TikTok. E ele que canta. Ele canta. Então, ele ganha simpatia, ele ganha a simpatia do povo. Ele ganha a simpatia do povo. E também é um grande teólogo. Legal. Ele é um grande teólogo, Tagle. Ele não é jesuíta. Não, mas ele é um grande teólogo, tem textos, né, e publicados, então é uma referência nessa área também. Então, e ele está no Dicastério para a Evangelização dos Povos, Isso. né? E interessante porque ele pegou um apelido, né? Francisco Asiático. Penso que por causa da própria proximidade, dessa expressão dele e dali do trânsito, da simplicidade dele, né? E esse seria um papa do fim do mundo também, né? Olha, eu nem entrei na polêmica, hein? Você não entrou na polêmica? Da profecia de São Não, porque Malaquias. eu acho que seria o primeiro asiático. Eu não lembro agora. Acho que sim, né? eu Mas também acho que sim. Né? Mesmo porque nem tinham tantos cardeais que vinham de lá, então... Não tinha, eram pouquíssimos, né? Então agora vamos por terceiro, né? É o cardeal Peter Erdó. Esse é muito amigo do irmão Francisco, Esse porque daí ele é que o é homem do o- direito Sim, canônico, né? eu admiro muito, porque, olha, você pode ver que aqui a sinopse é Todo aqui mundo maior. tá tudo grande, não sei porque o dele tem umas 7, 8 linhas a mais tem ali. umas duas linhas. Não, mas aqui tem muita coisa para falar, né? Ele é húngaro, né? Então, é uma pessoa, também quanto a idade tá dentro daquilo que é razoável, 72 anos de idade, arcebispo de Budapeste desde 2003. Ele foi cardeal bem novinho, com 51 anos, né? E ele é chamado intelectual, né? Sim, ele tem vários textos no direito canônico em várias línguas, né? Tem texto aqui você publicado faz em 6 latim, em línguas. francês, em alemão, então ele tem vários textos. Ele fala inglês, francês, Ele espanhol, apareceu italiano, alemão, num húngaro. momento que até no domingo ou no sábado apareceu alguma coisa, levantaram essa polêmica numa das transmissões do sepultamento do Papa, e aí um padre na Itália comentava isso, né? Não é que ele foi contra o Papa Francisco, porque a questão, sobretudo, dos refugiados, né? Sim. Não é que ele foi contra o Papa, ele pensa de uma forma diferente a maneira de acolhê-los, lembrando dos limites que o país tem para poder, como que, pensando em regras, né, para poder acolher, mas não que não deva acolher, por conta da própria experiência de vida que ele passa também por ali, né? Na Hungria. Na Hungria. Aqui, só para ter uma ideia, Pada, publicou mais de 250 artigos, 25 livros, foi 2 vezes presidente da Conferência Episcopal Europeia, é pesquisador da Universidade de Berkeley, na Califórnia, quer dizer, é uma pessoa bem Um preparada, grande né? intelectual. Mas ele não tá, ele não é meu favorito. Não vou falar. Eu ia falar- bom. Daqui a pouco eu vou falar quem é o meu favorito. Tá parecendo que tem gente que tem favorito. aí, Não, campanha. Fazendo campanha Mas quer também. queira, quer não, todos nós, a gente olha, a gente tem uma certa simpatia, às vezes, mais por um pro outro. E Eu gostei aqui, o senhor quer ver? do japonesinho ali antes. Do Mas Se ele for não, papo, eu tenho que confessar. não, mas eu tenho 2, padre, mas é o próximo aqui, ó. O cardeal, o número 4 aqui, na ordem, cardeal Mateus Up. Aquele ali, vai olhando ali pra ver. Isto. Isso. 69 anos, também a idade tá italiano, né? razoável. Dá pra perceber pelo nariz que é italiano. Arcebispo de Bolonha, né? Presidente da Presidente da conferência. SEI, né? Conferência SEI. Episcopal Italiana. Também tem muita experiência diplomática. Agora, daquilo que a gente fala, que diz que é uma comunidade que influencia muito, na qual é a comunidade Santo Egídio. O Que o ele senhor faz tem, então? parte, né? Que ele também tem muito contato e ele é muito próximo da continuidade, né? Seria do exatamente. Papa Francisco. Por isso Ele- que ele ele- entrou na lista aí. Ele entrou na lista por isso. Por ele ser assim, e o estilão dele, né? Ali, como ele tá de mitra, ali não dá pra ver, mas o estilão do cabelo dele, Cabelo. meio desarrumado, com a coisa toda assim, então ele mas ele também tem um certo tato de diplomacia também, né? Tem. Então ele tem essa experiência diplomática e vamos dizer, tem ali um respaldo da CEI, né? Porque está numa conferência italiana que está ali do lado do Vaticano, tudo
muito próximo, muitos documentos, muitos textos da Tchê acabam iluminando outras decisões aí em algumas questões, né, de teologia e tudo mais. Então, porque acaba sendo uma referência. Então, todo mundo está estudando na Europa, as publicações que estão lá, estão vendo ali, estão na Itália, tá chegando, então tem um certo acesso. Por isso que eu acho que pode ter um certo peso, né? E nessa figura também muito próxima, que eu penso que ele essa expressa, questão da né? diplomacia, né? Eu acho que é algo muito importante, né? No mundo que nós vivemos hoje, né? No mundo que está... O Papa aí, Francisco não tinha, né? Ele não foi diplomata nesse sentido. Não é por isso que os critérios Não dá, difícil né? de pensar critério. O Espírito Santo é complicado, né? Aqui depois, em quinto, aparece o cardeal Jean-Marc Aveline, né, que ele é argelino. Quer dizer, Da Argélia, na mas verdade, francês. os pais são franceses, né? E é interessante. No caso dele aqui, 66 anos de idade, é bastante jovem, né? Arcebispo de Marseille, na França. Então, ele estaria aí. Eu não entendi. Apesar que ele é diretor de uma comunidade, com a questão dos abusos, etc., né? E eu olho assim para o perfil dele, que eu não conhecia, depois que eu fui Foi o nome dele estudar sobre... Talvez seria alguma coisa de proximidade nesse sentido também. Eu acho que também ele tem essa, Eu acho que nessa linha de proximidade, pensamento, né? de trabalho, de continuidade. Então pode ser que... Como todo se gordinho, ele apresente, tem uma né? cara boa Eu também, falei né? para o senhor, Lembra o João primeiro era o Zup, 23. né? Agora vem o outro. Agora vem o outro que eu também faço torcida aqui, né? Mas é claro que eu acho que ele tem um empecilho muito grande, que é a idade. Né? Isso aí? pesa. É o cardeal Pizzaballa. Mas O por que ser o senhor novo... tem a falar? Ele é muito novo. Ah, tá, porque o senhor falou o empecilho Não, da não, idade. assim, às vezes a pessoa pensa na idade para não ter um pontificado muito longo. Longo. Mas ele tem, assim, uma proximidade com o Papa Francisco também. E talvez ele tenha uma experiência, apesar de ser novo, mas ele tem muito tempo na Palestina, né? Mais de 30 anos, né? E a experiência dele nesse ambiente de conflito ali com Muçulmano, judeu. todo mundo, né? Que ali na Palestina tá todos ali pensando na cidade ali de Jerusalém, tá todo mundo ali, né? Então tem todos os segmentos. Então essa possibilidade de mediação, e ele também é bastante simpático, né? Agora tem um vídeo dele gravado antes dele sair para ir para Roma, não é? E ele tá lá, ele faz uma fala, ele gravando espontânea assim, coisa e tal, muito interessante. Eu assisti esse vídeo ontem ou hoje, eu vi por aí. Olha só que legal. Você vai querer ir atrás, né? Claro, vou ver. Porque é o último que... Não, o senhor sabe, claro que você não sabe, você não é obrigado a saber. Infelizmente, ontem eu tive que sepultar um irmão, né? Então eu fiquei desligado de tudo, então eu não sei, mas eu vou procurar. Se o senhor puder me mandar, fica mais fácil para eu Não precisa procurar tanto. Não, porque ele me chamou muita atenção, primeiro, por isso que o senhor falou, a proximidade com o Francisco, esse jeito alegre de ser. Eu já sou favorável por causa da juventude. Mas eu fiquei o lugar de conflito que ele está, com a idade que ele tem, e ao mesmo patriarca de Jerusalém, que é um peso. E ao mesmo tempo um local que é marcado pela tradição. Ali não se pode mudar as coisas. Ali é muito de difícil qualquer mudar jeito. alguma coisa. Então, E aí também me chamou a atenção quando ele se oferece como refém para o Hamas, em 2023, acho, né? Em troca das crianças. Isso é um gesto, porque você imagina, quer dizer... ele estava dando a vida, porque se ele cai na mão deles, ele seria um peso de ouro para troca e etc. Eu só tinha escutado, quando ele tomou essa atitude, eu no encontro em Fátima, eu escutei de um bispo do Iraque, que ele foi sequestrado. E depois, quando ele estava sequestrado, João Paulo II começou a rezar por ele no Ângelus. E aí o sequestrador falou, mas quem que é esse homem que o Papa tá rezando por ele lá? E era ele que tava lá. Sou eu, ó. Era o bispo do Iraque. Foi muito bonito o testemunho. E ele tomou essa atitude de se oferecer. Né? Eu achei assim, isso daí, porque não é muito comum, né? Não é muito comum, não. Agora, agora o sétimo aqui, agora aqui a ordem já não influi tanto, né? Mas... eu não sei se vou falar o nome correto aqui, é o cardeal Fridolin Ambongo. O que está na foto. Vai conferindo pra gente. É um congolês. Até o pessoal diz, ele tem 65 anos, também está bastante jovem, mas
arcebispo da capital do Congo, né? Mas eu penso assim, até o pessoal fala assim, quando fala assim, que podemos ter um primeiro Papa negro, né? Mas a África já teve Papa, mas não era negro. Não se estranharia se aparecesse tanto o asiático Tagle ou com um negro, porque tem ele, mas tem o Tucson também, que aparece nas outras listas. Porque eu penso assim comigo, que nós tivemos, acho que foram 3, mas foi da África branca, a gente chama, né? Ali da Argélia, Tunísia, no norte da África, ali, da divisa com a Europa, né? Um acho meio Kids, né, até, né? E aqui, o senhor fez uma ressalva, não sei se eu me corrijo, mas só para a gente bater uma bola, o senhor fez uma ressalva com relação ao cardeal húngaro, né? O Peter, o Erdo. Aqui também eu li alguma coisa, porque muita gente disse que ele teria também confrontado o Papa, a questão nas posturas, das bênçãos, né? Isso. Eu vou ficar só nessa questão, porque pode ser que outras coisas realmente ele possa ser de pensamento diferente. Mas segundo eu li, ele teria, na verdade, era alertado o Papa sobre a questão cultural em relação à comunidade LGBTQIA+, em alguns países não aceitar, inclusive ter pena de morte. Nesses lugares. Parece que ele teria comentado sobre isso. Como existe, principalmente na África, algumas linhas duras desses totalitarismo que tem presente e que pode acontecer mesmo, né? E a questão é que ele também, vamos dizer assim, a gente tem que pensar que às vezes a África tem uma romanização muito grande. Então a gente pensa, nós aqui pensamos na nossa missa afro-brasileira, mas a gente tem aquela outra postura da África, então a gente pensa num Sara, são sempre cardeais bem romanos, um perfil bem diferente, né? Um perfil bastante diferente. Mais conservador, muito mais conservador. E é o caso dele também, né? Uhum. Porém, ele, quando terminou a missa de exéquias do Papa, ele saiu ali e tem um padre que o reconheceu. Eu vi esse vídeo. Esse vídeo eu vi. Extremamente amigável, abraçando, tirando bem próprio da cultura. Africano, então, mas muito próximo, né? Muito próximo. Eu vi esse vídeo. Foi um vídeo que chamou a atenção e começou a ter bastante curtidas por aí, né? E aí, então, por isso que tá todo mundo vendo. Porque ele vê assim de longe, né? Ele vê, sabe assim. Eminência, quando grita para ele, eminência, e ele quase passa em cima de um guarda lá. É o jeito de ser. É o jeito de ser. É a cultura. Porque, às vezes, não se trata, aqui não fugindo um pouquinho, mas fazendo um parênteses, não se trata, às vezes, de fazer críticas. Por exemplo, eu sou muito criticado, às vezes pela própria comunidade negra, porque diz assim, mas você não vai... Gente, mas eu vou vestir aquela roupa só para falar que sou, eu penso comigo assim, aquilo é deles. Aquilo é deles. Eu sou descendente, sim, mas eu fui criado numa outra cultura e a gente tem que entender isso. Então, justamente, de repente, eu vou importar aquilo só para dizer que sou... Só para ir lá. Eu não posso pegar aqueles elementos do senhor que é liturgista, imagina. Colocar os elementos da liturgia só porque eu achei bonito, porque eu gostei. Tem que pensar tudo isso, né? Bom, vamos lá. Aí depois o próximo nosso é o Peter, o oitavo aí, o Peter Turkson. Aquele ali? Dá uma... O ganês. Não, esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Mais 8. Isso. O que o senhor fala aí do prefeito emérito do Ministério de Desenvolvimento Humano? Eu não sei nada de inglês, mas eu entendi esse homem perfeitamente quando eu participei do encontro com ele. E uma simpatia. Ele é uma simpatia. Uma cara boa. Um sorriso. Ele fez a conferência dele no encontro que eu participei em inglês. Mas depois, assim, conversando e antes da celebração ali, uma simpatia, e ele tem um humanismo também muito forte, e o discurso dele é muito também alinhado com o do Papa, né? Então, em alguns momentos ele foi enviado para ser o legado do Papa, para falar em nome do Papa, principalmente nessas questões da ecologia, nas questões humanas, né? Ele foi... O dicastério foi o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Humano Integral, justamente. Então ele foi, e no encontro que eu participei, ele também falou sobre isso e sobre família também, porque era um encontro das equipes de Nossa Senhora. Das equipes de Nossa Senhora, você estava. E no encontro internacional que ele estava, ele foi falar, então... Eu aqui torcendo para um cardeal que eu conheço, e conheço muito. Mas é claro, é internacional. Não, só esses daí. Padre, agora tem os nomes aqui que eu também não conhecia, mas aí depois justificaram por que se encontravam na lista. Jean-Claude Ulrich, disseram que... Tem foto? O meu?
Pronto. Tá ficando muito, falando muito, padre. Até o microfone tá O cansado. microfone tá cansado. Aí disseram, aí tem 66 anos, é de Luxemburgo. Fala o nome dele de novo, porque teu microfone Jean-Claude. Quer que eu fale francês? Tá vendo? Jean-Claude Olerich. Lembra de. Não, o outro, é outro. Não, Não. não. É esse? Isso. É o nono aí. Jean-Claude. Aí dizem que ele foi. Aliás, preside as conferências porque o país da União Europeia. E tem força política europeia por ser importante nessa atual conjuntura, a forma de pensar, etc. Eu confesso que eu não conheço. Não teria muito o que falar. Eu também não lembro dele. Algumas listas eu não vi esse nome, então. Pode ser que entra nesses vi em conflitos, 3 listas, né? aí eu falei assim, gente, mas por que esse nome está aqui na lista, né? Depois nós temos o 10º da nossa lista, já estamos terminando, né? Que o nosso tempo aqui já estourou, né? A nossa, né? O padre tem a dele. O padre tem ainda tempo que ele quiser. É maltês, né? O Mário Grech. Ele foi o secretário-geral do Sínodo dos Bispos, né? Foi. E ele também lembra um pouquinho assim, ele foi muito simpático com algumas falas, muito alinhado nessa dimensão do sino, né? Então tem essa continuidade com Francisco também, e também uma tradição ali de Malta, né? Que também tem um pensamento mais para frente em algumas coisas, né? Mais progressistas. Pensando assim. Então ele tem muito, parece-me, que pelo que eu vi algumas coisinhas, um pouco alinhado, assim, com esse pensamento, né? É. Depois, o penúltimo aqui que eu falo, depois o padre vai falar os outros aqui. Mas, aí esse é amigo do padre. Olha aqui, ó. O cardeal, o 11 é o cardeal José Tolentino de Mendonça. Né? Pode mandar o convite. Esse é português, olha, o Papa português. português, já que não dá pra ser do Não, Brasil, muito mais né? fácil. Pode vir com um churrasco nosso de fraternidade. Ele ainda é o prefeito de Castelo da Cultura, né? E da Biblioteca do Vaticano, né? Biblioteca, As duas né? coisas. Ele teve uma ascensão, parece que meteórica, não? Ele, depois, né, vamos dizer, ele... Bom, e quando eu estava em Fátima, que eu participei 5 dias do encontro com ele, foi quando o Tucson e ele fez a meditação todo dia. Olha só, 2 papas. Então, ele sentava do nosso lado. Eu fico pensando o que eu tô E aí eu fazendo conversei com ele, porque naquele ano o padre Vinícius Sestari estava fazendo a monografia dele. E a monografia dele de teologia foi em cima do pensamento tolentino, tomando um pouco das referências dos textos do Tolentino. Olha só. E aí eu conversei com ele, que eu estava orientando uma monografia, coisa e tal, e eu tinha um livro dele lá, né? Ele já autografou, deu o e-mail pessoal dele, tá lá no livro gravado, né? Então, ficou mais fácil. Você é amigo do amigo do E ele- padre. Só que ele não era nem bispo. Ele não era bispo, ele era padre. Ele era padre. E aí eu vim embora de Lisboa, acho que na sexta-feira, a ordenação dele foi no sábado. Eu não consegui mudar para ficar na ordenação de bispo dele, né? Olha Foi só. ver depois. E agora, o ano passado, em julho do ano passado, eu tive com ele também em Turim. Porque teve o outro encontro e ele só foi para fazer uma fala, nem participou de cerimônia, ele só fez a fala dele e foi embora. Então só deu tempo de falar oi, eminência, e a eminência foi embora. Não deu tempo de conversar com ele. Ele tem, vamos dizer assim, a capacidade intelectual dele é muito grande, né? Pensar na leitura dele, ele é da Academia de Literatura de Lisboa, não é? Então tem uma produção muito grande, muito próximo do Brasil, porque ele em Pernambuco, ele vinha para a PUC de lá, então ele foi professor lá durante um tempo, vinha para dar um curso e ia embora. Então ele teve vários momentos. No Brasil. Na pandemia, ele foi convidado a pregar um retiro para o clero, então a gente acompanhou online esse retiro. Eu até esperava que fosse sair um livro com as meditações dele, né? Mas não lembro dessa publicação. A gente participou na pandemia desse retiro que foi feito por ele. Então, depois ele ganhou essa ascensão quando ele pregou o retiro para o Papa, né? Quando ele escreveu aquele do elogio da sede, que é aquele texto da Samaritana. Foi o tema do retiro, que ele pregou o retiro para o Papa, e depois ali teve um despontamento, né? E aí lá foi o bispo, e já chegou bispo lá, e daí a pouco já virou
cardeal também, não é? Mas também o cara pra pregar por Papa. Você vai assistindo, né? A gente fica feliz quando chama a gente pra dar uma palestra numa paróquia. E ele tem 59 anos, deve ser É 60 novo, anos, também então novo. por isso que... Mas ele entra nessa lista porque, assim, os textos dele, na pandemia, Profundidade. as experiências que Ele ele também atingiu muitos. contou, né? Quando ele desceu, encontrou aquela senhora pegando comida na rua, e ele teve aquela conversa com ela, e ele faz uma reflexão de que ela era mais livre do que ele, e então ganhou... E tem vários grupos, né? Então, e como os textos dele, português, começaram a ser traduzidos e aqui no Brasil, e essa presença dele, então ele tem uma simpatia muito grande com muitos no Brasil, né? Há muitos que seguem ele aí no Tolentino, que tem lá um canal que vem as mensagens, os vídeos dele. Ele preparou um vídeo também sobre o Sábado Santo, fantástico, um dos textos mais bonitos que eu vi sobre o Sábado Santo. É esse videozinho que saiu nesse Sou Tolentino, uma coisa assim. Eu não guardo essas coisas da mídia, então. E o último aqui, eu penso que a idade aqui já é um problema, né? Mas eu acho que por causa do pensamento conservador ortodoxo, o prefeito emérito aí da Congregação do Culto Divino, Disciplina dos Sacramentos, né? Robert Sara, né? Que eu acho que não tem chance, mas está em algumas listas. Aí. Eu acho que Acho que como muito ele já mais teve em outros momentos, vem agora Sempre por aparece, conta dessa força, né? Dessa expressão mais tradicional. Lembra que ele entrou entrou naquela polêmica quando ele publicou aquele livro com o Bento, né? E o Bento dizendo que não era. Não é meu. E aquela que o prefácio, que se colocava, então ele meio que pontual contra o Papa. Então por isso polêmico. Que é mais polêmico. Mas, no entanto, é alguém, como tem alguns, vão falar, não, o cardeal Burke também, que... mas já acho que já se envolveram em algumas polêmicas, já tiveram um desgaste, né? Então, seria mais difícil. Consenso em cima de pessoas assim mais desgastadas, né? É daí que eu surgi aquela pergunta que eu fiz para o senhor, né? Porque, assim... Claro que os senhores veem que dos nomes que nós dissemos, muitos até são alinhados nessa direção da continuidade, mas nesse primeiro momento os votos se dividem, né? E depois, se não chega a um consenso, aí é que às vezes aparece essa terceira via. Que pode aparecer alguém que... Desses nomes aí, muito se fala no ZUP, que seria essa terceira via. Não sei se... Ou justamente, acho que assim, a gente tem que pensar que a hora que começarem as conversas lá, dentro dessas conversas, já vai havendo uma troca com um e outro, né? A gente tem de pensar que, imagina, a dificuldade, todo mundo tem que falar italiano. Mas há uma dificuldade de língua também ali, né? Então, dentro de um colégio cardinalício assim, mais amplo, apesar de todos, o pessoal fala 5 línguas, fala assim, mas tem os que vão falar o básico do italiano. Mandarim. Então, vai falar o básico do italiano. Então, com mais dificuldade, uns outros menos, com outra língua. Então, que vai buscando proximidade, como nós, se estivéssemos num ambiente desse, né? Nós vamos tentar chegar um perto do outro, que vai se comunicar. E o que você está sentindo? Vai ter as conversas, a preocupação deles. Chamou atenção aquele que falou, da maneira que falou, com a postura que falou. Então, acho que são esses elementos que vão construindo dentro do grupo dos cardeais um perfil. Então, eu acho que o perfil... É difícil a gente falar agora de um critério de perfil. Eles talvez lá vão começar a ter o critério de perfil. A partir dessas falas vão aparecendo os critérios de perfil, né? Eu gostaria de deixar com o senhor agora para... O senhor tem mais... Nos adiantar alguns nomes aí que o senhor lembra e tal também. Alguma consideração também? Porque, como o senhor disse, né? A gente vem dos... Foi 9 nomes que o senhor trouxe, mais, né? Eu trouxe 12. 12 nomes. Então, a gente pensa tem assim, uma lista que também foi feita assim. Primeiro, esses daí que são os que estão em trabalhos no Vaticano, apareceu aí, né? Dentro dos 12. Só um parênteses, não significa que o Papa vai ser um desses que nós estamos falando aqui. Não. Porque aí depois também aparecem, por exemplo, o que foi da doutrina da fé, o cardeal Miller, que tem textos, o alemão, que tem textos, vamos dizer assim, muito bons de teologia, que é conhecido por publicações que tem no Brasil, tá lá fazendo propaganda, que vem aqui no Brasil numa escola. Agora acho que vai ter que adiar, porque tá no conclave. Agora então, tá no conclave. acho que não vai vir. Eu não lembro a data daquilo, mas acho que vai ter que mudar o videozinho que tá lá rodando. Depois, a gente tem que pensar também um outro que eu tinha lembrado...
além do Miller, o atual da congregação da Doutrina da Fé, não é? O Fernandes, que é um... É argentino, né? Que é um grande teólogo. E vamos dizer, nesse momento, ele tem sido, estava sendo aquele que estava ajudando o Papa em todas as decisões. Então, veja, o texto das bênçãos, ele que assina. Depois, outros textos que ele foi dando algumas explicações, vem da doutrina da fé. Então, ele também é um nome interessante. E um outro que foi feito cardeal padre, que é o reitor-mor dos Salesianos, na época, agora foi trocado, né? Mas ele era o Fernandes, ele é um espanhol, e ele era o reitor-mor dos Salesianos, né? Vamos dizer, na sucessão de Dom Bosco. Ele foi eleito cardeal, feito Como cardeal padre? como padre. Depois foi ordenado, agora é bispo, e ele está como a irmã, né? Porque essa novidade do Francisco de colocar uma religiosa como a dicastério. prefeita do dicastério, e o cardeal é o vice dela, né? É o Fernandes. É ele. Então, em outras listas, em outros momentos, se fala do Ángel Fernandes, né? Que é esse que está nesse dicastério também, que é o Salesiano. Agora, só que você fez uma coisa, antes de você prosseguir, uma dúvida. Ele foi nomeado como padre. Aí ele foi ordenado bispo. Porque... Ou o Cantarabia não quis. E porque na ordem que são ordenados e chamados e que eles devem permanecer, né? Lembra na ordem dos diáconos, Dos bispos e dos presbíteros. Mas pela idade, por tudo dele, ele então, com a possibilidade de, né, ter voto, estar lá, estar no conclave, de ter... Então, ele teve que ser... E o impectore? Aquele que está em sigilo, se por acaso o motivo do sigilo tiver sido levantado, entre aspas, terminou, ele pode comparecer quando... essa é uma... O que é isso, impectore, gente? Explica. Vai explicar pra você, o padre vai falar. A maioria É em não sabe. sigilo. Se coloca aquele que o Papa traz, né, como um cardeal impectore, né, dentro do coração dele, dentro do peito dele, mas teria que vir à tona isso para ele poder entrar, né? No filme Conclave Isso, aparece. aparece Dando spoiler. Não, porque as pessoas... Aí não é a fantasia do filme, realmente existe. Isso existe mesmo. Geralmente para proteger a vida, porque às vezes por questões políticas e etc., o país em que aquele que vai ser criado cardeal está, pode ser que se for criado cardeal ele possa ser morto, ser preso. O senhor assistiu o filme do Conclave? Não. Então você ajudou na produção da história, porque... Não. É bem próximo disso. Bom, continua, desculpa. Não, mas eu penso que eram esses nomes também que eu olhei algumas dessas listas que transitaram por aí. Na verdade, são nos jornais, nos canais tipo UOL, na Gazeta, e depois vão aparecendo aqueles que a Rede Globo e tantos outros vão aparecendo, olha, esse aqui é papável, esse aqui é papável, esse aqui é papável, né? Como dos nossos do Brasil também, né? Que já foram buscar a cidade, já foram lá, já estão preparando já os fogos para... Eu vou descobrir que ali em Santa Catarina é um foco, né? O que tem de cardeal de Santa Catarina? Saem de lá para depois estarem por aí. Mas muitos franciscanos também. Porque são... E assim, vocês disseram que na Europa tem outros nomes de um brasileiro. Qual que seria esse brasileiro? Eu penso que o que tem mais expressão assim que aparece nas listas por conta da participação desse no grupo dos 9 cardeais ali é o Dom Sérgio, né? O que é esse grupo dos 9 cardeais? São os cardeais que, desde a eleição do Papa Francisco, ele chama um grupo de cardeais que eles se reúnem tempo em tempo como conselheiros e ali eles tratam, por exemplo, toda a reforma da Cúria Romana passou sempre primeiro com eles, com os 9 cardeais. Esses 9 cardeais, né? Entendi. E aí depois ele fez uma troca, né? Ele fez um tempo com um grupo e depois chamou outros para fazerem parte, né? Então isso deu como que partilhando, justamente para não ter essa decisão, esse peso dele, mas ele ouvindo ali os cardeais, né? Tá vendo? Você que nos acompanha, conhecimento. São coisas que cultura, tá? Eu não fazia ideia. Marcão, eu quero mandar um abraço aqui pro Rodrigo Paravani, lá de São Carlos, está nos acompanhando. O Antônio Francisco também, nosso irmão lá de Marília, está acompanhando. A Edna Silva do Santo Germano, pede sua bênção, padre. Parabeniza pela exposição e a oportunidade de entender um pouquinho de forma fiel. Isso que é interessante, né? De forma fiel, porque tem muitas especulações, né?